Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Meu nome é Olga Silva e faço parte dos trabalhadores da casa. Nós vamos então dar sequência aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes de dar início, convido a todos a fazer uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que nos envolva em muita paz, em muita luz, que Eles nos dê sempre a proteção para que possamos seguir na nossa jornada evolutiva com confiança e com fé, e nos dando força para atravessar os obstáculos. Que assim seja. Então vamos dar sequência aos estudos. Nós vamos falar hoje sobre Ajuda-te e o céu te ajudará. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação kardeciana, que são os estudos, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que nos dá uma abrangência maior, um entendimento maior do Mestre Jesus. E nessa leitura do 25º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, de uma maneira profunda, nos esclarece e nos faz refletir a respeito dessa passagem. E o que nós podemos entender por este céu? O que seria este céu? Este céu é Deus, é Jesus, são os Espíritos de luz, os santos para a Igreja Católica, a quem nós recorremos quando estamos em dificuldades. E quando Jesus nos faz essa afirmação, ajuda-te e o céu te ajudará, Ele está nos convidando ao trabalho, que é o princípio da lei do progresso material, moral e espiritual. Isso está inserido nas leis de Deus. E é através do trabalho que nós desenvolvemos as nossas potencialidades, como a inteligência e o desejo de melhorar. E é esse desejo de melhorar que induz o homem, desde o princípio da humanidade, às invenções, às descobertas e ao aperfeiçoamento da ciência através de pesquisas. Como nós estamos vendo hoje, quantos pesquisadores trabalhando incansavelmente no objetivo de encontrar uma vacina contra esse vírus. Mas enquanto a humanidade caminha a passos largos, intelectualmente, tecnologicamente, caminha de maneira tímida no campo da moral. E segundo Emmanuel, as duas asas que nos levam a Deus, as duas grandes asas da evolução humana, é a moral e o conhecimento, sendo que a moral está acima do conhecimento. É que muitas vezes não conseguimos bater as duas juntos, Por isso a necessidade que a gente tem de reencarnar muitas vezes, Ora desenvolvendo a ética e a moral, ora desenvolvendo o intelecto. E o homem, nessa busca desenfreada por bens materiais, muitas vezes se esquece do lado espiritual. Não que seja errado adquirirmos bens materiais de forma alguma. Isso é inerente ao ser humano, isso é salutar, mas que isso não chegue às fronteiras do exagero. E nós fomos criados para o trabalho. Caso contrário, como diz a lição, nossos membros se atrofiariam. E no item 3 do capítulo 25 diz o seguinte: se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então nós podemos observar nessa pequena leitura que nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento. E na lição 109 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, com o título 3 imperativos, que são pedi, buscai, batei. Então nós temos que aprender a pedir caminhos de libertação. Libertação do quê?
de tudo aquilo que entrava a nossa evolução, né? Que são as nossas imperfeições, as paixões terrenas. Primeiro pedimos, mas temos que analisar se o nosso pedido está em sintonia com a lei do amor, se é realmente necessário, se está embasado em boas escolhas. Em seguida, temos que ir em busca, fazendo a nossa parte, a parte que nos compete, né? Através do trabalho construtivo no bem. Aí então, bater a porta da edificação, através do esforço e da boa vontade. Mas não adianta nós pedirmos a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, ficarmos apenas orando e permanecermos de braços cruzados, né? Esperando que o milagre aconteça. A oração, ela é muito importante, é imprescindível em nossas vidas, mas não é só isso. Temos que orar sim, mas partir para a ação. Termos que sair da inércia e nos dispormos. À medida que nos dispomos, a ajuda do alto vem. Se permanecermos na inércia e no negativismo, vamos nos cristalizando e nos distanciando das hostes celestiais. E a lição também se refere a um pai terrestre que, com suas deficiências da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Imagine Deus, que é soberanamente bom, soberanamente justo, né? Se já entendemos isso, e quando pedimos alguma coisa e não formos atendidos, é algo em nós que não está correto, né? Falta alguma coisa em nós. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós, sabe das nossas reais necessidades, né? E sabe também o momento oportuno de nos conceder aquilo que pedimos. Porque muitas vezes nós pedimos, nós queremos que aconteça na hora, e não é assim. E nós temos que entender também que Deus e a espiritualidade maior não estão à mercê dos nossos caprichos e dos nossos pedidos pueris. Porque muitas vezes pedimos coisas banais, né? Futilidades, coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Tem até uma coisa interessante. Eu conheço uma pessoa, muito tempo atrás nós estávamos conversando, ela me disse o seguinte, que ela queria emagrecer, que ela iria emagrecer, ia ficar bem magrinha. Eu disse, você vai entrar numa academia, vai fazer uma dieta? Ela disse, não, Jesus. E como Jesus? Falou, não, eu pedi para Jesus que eu quero emagrecer. Como se fosse assim, olha Jesus, eu quero emagrecer, mas eu não vou fazer regime. Vou continuar comendo tudo que eu gosto e o Senhor dá um jeito, né? Isso tem uns 20 anos e ela continua acima do peso. Porque muitas vezes nós transferimos responsabilidades que são nossas para Deus, para Jesus, nos eximindo do trabalho a fazer, né? Fazer a nossa parte. E tudo aquilo que nós desejamos conseguir, seja uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, nós temos que trabalhar para isso, né? Se eu trabalho numa empresa, eu quero ser promovida, o que eu tenho que fazer? Mostrar boa vontade, me dedicar, fazer cursos para quando chegar a oportunidade, estar preparada. É assim que funciona. E muitas pessoas inconformadas com sua situação, porque trabalham muito e não conseguem melhorar, vendo que outras pessoas têm uma vida tranquila e conseguem tudo, questionam Deus, né? Porque assim, às vezes nós fazemos isso. Quando as coisas não estão dando muito certo, a gente, poxa, tudo que eu faço não dá certo, Deus virou as costas para mim. E não é verdade. E nós não devemos nos preocupar com os outros nesse aspecto. Nós temos que nos deter nos nossos problemas e se não encontramos a causa atual nessa vida, lembremos que somos espíritos em evolução e que trazemos débitos de vidas pretéritas, né? São promissórias que temos que saudar. E as outras pessoas talvez já tenham plantado lá atrás as boas sementes, estão colhendo os frutos, pois o plantio e a semeadura
são aleatórios, mas a colheita é obrigatória. É uma lei natural. Se nós plantamos, nós vamos colher. Mas mesmo assim, o nosso Pai maior não nos desampara, nos dando a força, a coragem para que possamos atravessar os obstáculos. E muitas vezes a ajuda chega não da maneira que a gente espera, chega como pequenas coisas que nós não nos damos conta. O trabalho é uma necessidade física, psíquica e espiritual. Quanto mais nós trabalharmos materialmente, vamos oferecer melhores condições à nossa família e a nós mesmos. Mas quanto mais nós trabalharmos a espiritualidade das nossas mazelas, das nossas imperfeições, igualmente estaremos exercendo essa inteligência e o livre-arbítrio que Deus nos coloca, sabendo que precisamos progredir sempre, tanto estando encarnados quanto desencarnados. A nossa evolução é contínua, o nosso trabalho é contínuo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Lá nós não vamos ficar ociosos. E é muito comum, quando vamos a um velório, as pessoas comentarem a respeito da pessoa que desencarnou, né? Coitado, trabalhou tanto, né? Sofreu tanto, mas agora descansou. Engana-se quem pensa dessa maneira, supondo que chegando no plano espiritual, ficaremos sentados em uma nuvem ou num banco num jardim muito bonito, né? Numa atitude contemplativa. Isso não acontece. E lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus nos diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então vejamos, se Deus trabalha, Jesus trabalha, por que haveríamos nós de ficarmos na ociosidade? Imaginemos no trabalho grandioso que o Mestre Jesus desempenhou para chegar à esfera crística onde chegou. A gente não consegue dimensionar a grandeza desse trabalho. E quantos espíritos trabalham a nosso favor? Lembremos Dr. Bezerra de Menezes, incansável trabalhador na seara do Cristo, que já poderia estar em esferas superiores, mas preferiu ficar na nossa esfera para nos ajudar com toda uma pleiade de espíritos que o assessora. A lei do trabalho, no âmbito material, vai fazer com que o planeta progrida. A lei do trabalho no âmbito espiritual vai fazer com que cada um de nós evoluamos espiritualmente. Portanto, sem o trabalho, não pode haver progresso em nenhum aspecto. Isso é essencial. E uma pessoa, ela só se torna melhor no trabalho incessante no bem, sobre si, sobre o mundo e sobre os outros. Se nós não nos ajudarmos no processo de transformação íntima, o céu não terá como nos ajudar. As pedras que encontramos no caminho, somos nós que temos que retirá-las. Não podemos ficar esperando que outros façam por nós. É um compromisso com Jesus que nos coloca no lugar de trabalhadores, e nós temos também que estar abertos, estarmos receptivos para receber essa ajuda, porque a espiritualidade superior está tutelando a nossa existência através do nosso esforço em nosso labor cotidianamente. E não é difícil entender a necessidade do trabalho. Basta lembrar que no nosso planeta, por exemplo, nossa existência transcorre no regime de interdependência, ou seja, dependemos uns dos outros, onde cada um presta seu serviço à coletividade e assim colabora também para o equilíbrio das relações humanas e sociais. E se nós prestarmos bastante atenção, vamos observar que tudo na Terra se movimenta, tudo é movimento na natureza. E trabalhar
Significa, portanto, estar em conformidade com o planeta que ora habitamos. E sendo a Terra um planeta de provas e expiações, por isso mesmo depende de nós o seu avanço e o seu aperfeiçoamento, quando cada um procura fazer a sua parte e fazê-la bem, com empenho, esforço, competência, dedicação e amor. E não importa o trabalho desempenhado, do mais simples ao mais complexo, porque todas as atividades são importantes, visto que dependemos uns dos outros sem exceção. O importante é sermos úteis. Assim também no aspecto mediúnico. A mediunidade é uma ferramenta que recebemos de Deus, dando-nos a oportunidade de exercer o amor. A oportunidade abençoada pela qual podemos amealhar tesouros inalienáveis de crescimento espiritual. Então, que o nosso pedido a Deus seja luz para clarear nossos caminhos, forças para resistir às nossas más tendências, às nossas más inclinações e a assistência dos bons espíritos. E que possamos entender que as coisas materiais são importantes, mas aqui ficarão. As nossas conquistas espirituais são preponderantes e vão nos acompanhar para sempre. Não nos esqueçamos de agradecer a Deus por todas as nossas conquistas e conhecimentos, pois é só através da sua infinita bondade e misericórdia que nos dá a capacidade de progredirmos material, moral e espiritualmente. E a nossa evolução depende exclusivamente de nós. E o trabalho no bem é a garantia que o céu nos ajudará. E a doutrina espírita, essa doutrina de singular beleza que nos abre horizontes, é um poderoso meio de auxílio porque orienta que, a despeito de sermos criados simples e ignorantes, entre aspas, estamos destinados à felicidade, que cedo ou tarde alcançaremos por nosso esforço próprio. Olha bem, então nós estamos destinados à felicidade, que é esse o propósito de Deus para cada um de nós, que nós possamos evoluir e chegar onde estão os espíritos de luz, né? Aí sim nós seremos felizes, né? Que realmente é a felicidade verdadeira. E através de Kardec, Chico Xavier, sob o amparo de Jesus, nós temos essa doutrina de amor, de esperança e de luz. Então, que nós possamos, a cada amanhecer, poder aproveitar todas as oportunidades que cada dia nos traz de sermos melhor, de poder olhar o próximo como Jesus nos olha. Então agora eu peço a todos, para encerrar, vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos dê discernimento, sabedoria na nossa caminhada. Que tenhamos sempre essa fé e possamos caminhar sempre sobre o amparo de Jesus e que a sua paz possa ser constante em nossas vidas. Então, antes de encerrar, dar uma recomendação para que possamos, aqueles que possam ficar em casa, que fiquem, lavar sempre as mãos, usar sempre o álcool em gel
E se for preciso sair, usar a máscara o tempo todo. Uma boa noite. Os meus agradecimentos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.